Bom dia, meninos, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Vamos ver hoje sobre a classificação da função do primeiro grau. A gente já estudou e a gente viu que a função do primeiro grau é a função que é definida no formato ax mais b, e que ela é do primeiro grau porque o maior expoente do x, ou seja, o único x que a gente tem nessa função, ele não tem expoente. Se não tem expoente, porque o expoente é 1. Né? Aí a gente viu que esses números A, representados pelas letras A e B, pertencem aos números reais, ou seja, pode ser qualquer número, né? Só o A não pode ser 0. E a gente aprendeu também que esse A, ele tem um nome específico, ele é chamado coeficiente angular, é o número que acompanha o X, e o B é o coeficiente linear. O coeficiente angular não pode ser 0, o linear já pode ser 0, né? Aí, o que a gente vai aprender hoje? Como classificar uma função? Muito fácil. A gente vai analisar o sinal do coeficiente angular, que é o número que acompanha o x. Se ele for positivo, ou seja, é o mesmo que dizer que ele é maior do que 0, a função é crescente. E o contrário, quando o coeficiente angular for negativo, ou seja, menor do que 0, a função vai ser decrescente. E o que isso acarreta? O que isso gera como consequência? Sempre que a função for crescente, os valores do x e do y vão ser o quê? Vão ter o mesmo sentido. Como assim? Quanto maior for o x, maior vai ser o y. Ó, x cresceu, y cresceu. X diminuiu e y diminuiu, ou seja, maior valor de x eu tenho maior valor de y. Menor valor de x eu tenho menor valor de y. Isso por quê? Porque a função é crescente. Já quando ela for decrescente, quanto maior for o valor do x, menor será o valor do y, ou seja, quando um cresce, o outro decresce. E o contrário, quanto menor x, maior y. Isso por quê? Porque o coeficiente angular é negativo e faz com que a função seja decrescente, né? Então, no caso, quando eu olhar a função representada dessa forma aqui, que eu chamo de representação algébrica, eu vou olhar o sinal. Se ele for positivo, crescente. Se ele for negativo, decrescente. Mas a gente vai estudar também que cada função tem um tipo de gráfico. A função do primeiro grau tem um gráfico específico, a do segundo grau tem um gráfico específico, a função exponencial tem o seu gráfico e assim por diante. Então, no caso da nossa função, que é a função do primeiro grau, o gráfico sempre vai ser uma reta. O gráfico da função do primeiro grau sempre vai ser uma reta, nunca vai ser uma parábola, nenhuma curva, nenhuma semicurva, sempre vai ser uma reta. E essa reta, ela não vai ser paralela nem a x e nem a y, ela vai pegar na transversal, tá? Como que eu vou saber analisar uma função graficamente? Nesse caso aqui, ó, eu sei que isso aqui é uma representação de uma função do primeiro grau. E eu também sei dizer que representa uma função crescente. Por que que ela é crescente? Porque o gráfico está subindo. Aí muitos alunos falam, ah, professora, mas se eu olhar daqui para cá, ele está caindo, está descendo, né? Então, para a gente classificar uma função, graficamente, a gente tem que ter um parâmetro. Eu vou ter um lado para eu olhar. Eu sempre analiso os gráficos da esquerda para a direita. Então, eu sempre vou olhar daqui para cá. Então, no caso, se eu olhar daqui para cá, esse gráfico ele não está subindo. Ó, se eu fosse subir, eu estou subindo, né? Ó, olhando da esquerda para a direita, o gráfico está subindo. Então, ó, eu sempre analiso da esquerda para a direita. Já a função decrescente, ela é decrescente por quê? Porque o coeficiente angular é um número negativo. Como é que vai ser a função decrescente? Ela vai ser descendo. Tá observando aqui, ó, o sentido da seta não tá descendo? Por que que ela tá descendo? Porque eu estou olhando da esquerda para a direita. Se eu olhar daqui para cá, essa retinha não tá descendo? Então, no caso,
Para a gente olhar, classificar uma função graficamente é muito fácil. Eu vou olhar da esquerda para a direita. Subiu. O gráfico subiu, a função é crescente. O gráfico desceu, a função é decrescente. Aí aqui a gente tem alguns exemplos. Antes de eu virar a folha, vamos analisar aqui os exemplos. No caso da letra A, y que é igual a 4x mais 16. Aqui a gente tem o quê? Que o coeficiente angular é 4. Por que o angular é 4? Porque o 4 está com o x. Mais 4, eu não tenho nenhum sinal, então é porque ele é positivo, não é? Então, essa função, ela é crescente, não é isso? Na letra B, f de x, que é igual a 5 menos 25x. O número que está com o x é o 25, não é? Ele é negativo, então é menos 25 coeficiente angular. Então, aqui a gente tem uma função decrescente. Por que é decrescente? Porque o número que acompanha o x é negativo, né? Se a gente fosse fazer um esboço pequeno desse gráfico, sem saber raiz ainda, que é nosso próximo conteúdo, eu sei que esse gráfico ia ser assim, ó, subindo da esquerda para a direita. Nesse caso aqui, se eu fosse fazer o gráfico, como é que seria o gráfico? Descendo, porque se refere a uma função decrescente. Então, eu sempre vou olhar da esquerda para a direita, né? Então, a classificação da função é isso. Agora, a gente vai ver sobre a raiz ou zero da função. O que é a raiz ou zero da função? Raiz, porque se refere ao valor do x, e zero da função é porque eu vou falar que o y é zero para descobrir o valor da função, né? E o que a gente tem que fazer, então? Eu vou anular a função, eu vou falar que o y é zero para eliminar essa variável para descobrir a outra. Aí eu vou descobrir o lugar que essa função vai cruzar o eixo do x, que é a raiz, né? Aqui, ó, aqui tem um comentário, ó. Graficamente falando, a raiz da função é o lugar que a reta, que representa o gráfico, intercepta o eixo do x. O que é esse interceptar? É cruzar o eixo do x, passar o eixo do x, né? Então, para a gente descobrir essa raiz é muito fácil. O que a gente tem que fazer? Igualar o y a zero, anular a função, que é o mesmo que dizer que o y é zero, para descobrir o valor do x, né? Aí aqui a gente tem alguns exemplos. No primeiro exemplo, pedir para a gente classificar as funções em crescente ou decrescente. Na letra A, qual que é o número que representa o coeficiente angular? Qual que é o número que está com o x? Não é o 2? Ele é positivo, não é? Ó, mais 2. Então, essa função é crescente. Na letra B, qual que é o número que acompanha o x? Aqui eu tenho o 2 sozinho, é o linear. Quem está com o x, né? O menos 8. Então, aqui o angular é menos 8. Menos negativo. Então, essa função é decrescente. Na letra C, qual que é o número que acompanha o x? Não é o menos 6? Negativo, né? Então, essa função aqui também é decrescente. Na letra D, a gente tem só um x. Quantos x? 1, mas esse único x, ele é positivo, não é? Então, essa função aqui, ela é crescente. Já no número 2, pediu para a gente determinar o zero ou a raiz da função. Zero por quê? Porque eu vou falar que o y é zero para descobrir a raiz, que é x. Então, para eu descobrir o valor do x, a primeira coisa que a gente tem que fazer é anular o y. Então, eu vou falar que o y é zero. Então, ó, se eu falo que o y é zero, o que a gente vai fazer? Vamos trocar o y por zero. Como é que vai ficar? 4x menos 8 igual a zero. A gente saiu de uma função do primeiro grau e entramos numa equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo? Eu vou isolar o x, deixar ele sozinho de um lado, sendo que tudo que eu passar para o outro lado, eu tenho que mudar a operação. Então, ó, 4x é igual. O 8 está negativo, passou para cá, positivo. O 4 está multiplicando, passou, dividindo. Então, quanto que vale o x? 8 dividido por 4, 2. Então, quando o y é zero, o x é 2. Se eu pensasse nisso aqui como um par ordenado, como é que seria? 2 para o x, 0 para o y. Então, ó, aqui eu tenho o valor do x e aqui é o valor do y,
né? Aqui na letra B, f de x. Quem que é f de x? F de x é a função de x. E quem que é a função de x? Não é o y? Que eu vou falar que é zero. Ó, eu vou igualar o y a zero para descobrir o x. Então, como é que vai ficar? 25x mais 5, que é igual a zero. Eu vou isolar o x, eu vou passar o 5 para lá. Tá mais, veio para cá, menos. Agora, o 25 tá multiplicando, desceu, dividindo. A gente pode dividir e dar exato? Não pode, né? Então, a gente vai simplificar por 5. 5 dividido por 5, 1. 25 por 5, 5. Então, qual que é a raiz da função? Menos 1/5. Se eu pensasse nisso aqui como um par ordenado, seria menos 1/5 para o x e 0 para o y, né? Então, ó, aqui eu tenho o valor do x, aqui eu tenho o valor do y. Letra C, a última. Como é que vai ficar? A gente vai falar que o y é igual a 0, para eu descobrir o x. Então, ó, x menos 9 é igual a 0. Eu vou isolar o x. Tá menos, veio para cá, mais. Quanto que vale o x? 9. Então, quando o x é 9, o y é 0. Ó, y 0. Então, x 9 e y 0. Isso aí, pessoal. Na próxima aula vamos fazer exercício, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço e até a próxima.